Falou. Inclusive, gente, uns grupos, né? O grupo da Patrícia, que fez comigo a prática do projeto integrador. Eu acho que tá vocês 4 aqui, né, menos a Jéssica. Vocês lembrem de pegar os resultados com ela, né, do projeto das amostras de crescimento microbiano, certo? Lembrar de pegar esses O nome dela é resultados. Jéssica, né? Oi? O nome dela é Jéssica, né? Você falou? Não entendi, Patrícia. O nome da moça que vai estar lá é qual? Jéssica, você falou? Não, tô falando para vocês falarem com a Fabiana para irem no laboratório pegar o resultado de vocês microbiológico. Quem vai estar lá de técnico, eu não sei não. Pode ser que esteja qualquer um, eu não sei a escala deles, não. Mas só A gente lembrar fala a professora, né? Lembrar a professora Fabiana de vocês pegarem esses resultados, porque pelo que eu me lembre de calendário, projeto, vou lembrar aqui. Acho que amanhã a gente tem um prazo de. Amanhã? Isso, amanhã. Amanhã é dia 11? Isso. E é para escrita do resumo expandido, né? Claro que a gente colocou esse prazo do dia 11 exatamente para vocês escreverem o resumo expandido com a Fabiana, com a professora Fabiana, e até o dia 18, que é na outra semana, a gente consegue postar postar o vídeo de vocês, né? O resumo expandido, eu vou até falar com a Fabiana, ele fica meio que aberto, né, durante a semana. Então, vocês conseguem postar ainda durante a semana. Esse dia 11 a gente tem mais para vocês irem, fazerem a escrita, né, pegar o modelo que está disponibilizado no AVA. Já pegaram esse modelo, gente? Tá lá no AVA esse modelo. Eu não achei esse modelo. Olha que eu fucei tudo lá em Fuçou na no matéria. itinerário? Fuça Sim. no itinerário, o Carol, que deve estar na... É porque ele não está escrito modelo, tá? Ele está escrito template ciência na prática. Ah, tá, Só esse aí para eu vi. ajudar. Ele Esse eu está no vi. segundo bimestre, na atividade Mas avaliativa. não abri. Tá bom. Achou? Não, Oi, eu alguém me chamou? Foi eu. Eu ia perguntar Oi, se Raquel, sua boa família noite. tá ligada. Boa noite. Tudo bem? Tô te ouvindo baixo. É porque eu tô na rua. Você tá na festa, Raquel? Não, tô na festa quem dera. Você tá na festa, né, Raquel? Pelo Entendi. menos Festa essa de também é de criança. graça. Ah, diga aí. Não é festa não, rapaz. Aqui, vai ter estudo. Como é que é o nome? Ai, gente. estou Roteiro de estudo não? Roteiro de Oi? estudo? Roteiro Oi? de estudo com a prova. Qual prova? É do dia 18. Dia 18? Dia 18 já tem prova? Tem sua. Tem fundamentos. Ah, maravilha, Eu hein? quero aula prática para prova, hein? Nossa, eu preciso, porque eu não aprendi nada. Eu vou ser sincero, eu tô com dificuldade nessa matéria. Nossa, eu tô chorando todo dia que eu vejo. Não chora não, menino. Chora não. Não, eu não quero ficar de recuperação, gente. Eu- É sério, eu tô tomando um remédio forte pra minhas crises de ansiedade, que eu não tô aguentando. Não faz isso. Então, vou botar um estudo dirigido, Por favor, e que ele caia todo na prova, igual você fez da porque vez a prova passada. é à tarde, né? A nossa P2 é à tarde. É. De manhã, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a prática, que é uma demonstração de competência, tá? Mas é uma prática que eu já adianto para vocês, é bem simples. Mas é uma demonstração de competência, então eu vou cobrar no mesmo estilo do que eu estou cobrando de vocês as últimas demonstrações de competência que a gente fez. Só que, ao mesmo tempo, ali dá para a gente falar um pouco também sobre a matéria, né? O que vai cair, as questões relacionadas a fundamentos, tá? Então,
Claro que é importante vocês estudarem. Eu vou botar o estudo dirigido que vocês estão pedindo lá para a prova 2. Mas no próprio dia 18 a gente faz uma revisão na própria aula. Hein, mas, oi, Clay, mas assim, passa questões assim, parecidas, Que vai né? cair na prova. Você fez na prova passada. Mas eu eu também fiz estudei. exatamente Não, isso. achei que vocês... injusto. Oi? Professor, eu quero questões de estudo que caiam na prova idênticas. Porque aí Idênticos não, porque aí é você só copiar e colar, né? Se bem que algumas questões do estudo dirigido estavam bem Tava similares. ruim fazer o cálculo? Só que vocês... não sei o Tava que vocês mesmo. fizeram da vida. Slane mandou uma mensagem aqui, mas ela não está online, né? Boa noite, professor. Não entendi a questão 1 da avaliação de produto 2. Todo mundo viu essa questão da Slane? E aí é importante, gente, vamos só encerrar questões não relacionadas a análises químicas, tá? Só lembrando, estudo dirigido para a prova de fundamentos. Vou postar ele entre hoje e amanhã, exatamente para vocês poderem estudar aí ao longo da semana, ao longo do final de semana, né, e ao longo da semana que vem. Em relação ao projeto integrador, a Fabiana já está sabendo que amanhã vocês vão usar o horário do projeto exatamente para confeccionar o resumo expandido, tá? Essa data de postagem que a gente colocou para o dia 11, a gente consegue postar ele ao longo da semana também. Então, claro que vocês precisam confeccionar o resumo expandido, mas tem tempo ainda para fazer ele. Mas o dia 18 é o limite máximo, né? Que seria sexta, sábado que vem. Porque a postagem do vídeo, ela é necessária colocar junto dele o resumo. Então, a gente não conseguiria atender mais vocês, né, até depois do dia 18, em relação a correções. Então, lembrem-se de falar com ela, né? Tenho uma Confeccionar dúvida. o resumo. Oi, pode falar, professor. Igual o vídeo. Se eu tivesse dúvida, se eu quisesse mostrar o vídeo antes de postar realmente no dia, eu poderia passar para você ou para Fabiana? Para nós dois. Palpite. O vídeo você pode falar, você pode tentar, né, fazer as correções de vídeo, tanto amanhã quanto no dia 18. Só que no dia 18 é o nosso último dia para postar esse vídeo na plataforma, né? Então, dia 18 a gente vai corrigir e mais ou menos no mesmo dia, né, a gente vai finalizar ele. Tá bom? Tá bom. Mais dúvidas relacionadas ao projeto, gente? Eu me liguei aqui que eu não tô com a câmera ligada. Perdão. Oi? Eu ia falar isso agora, porque eu tô te vendo. Não. Desculpa, Raquel, mas eu também não tô te vendo. Oi? Você tá na Europa? Meu Deus. Aí tá Eu de dia, tô no fica de meu noite. apartamento, cara. Meu Você tá apartamento em aqui de... Singapura, né? Meu apartamento de 4 quartos, 4 suítes, perdão. Meu Deus. Aquela sala, Quando eu cozinha crescer e ganhar americana, né? bem, eu quero ser igual você. Eu quero Cozinha tudo americana isso. com a ilha aqui, tem também um Esse salário, frigobar, enfim, esse salário de cozinha gourmet. farmacêutico eu quero. Todos Quero minha as casa. focas de luzes e o ar-condicionado, tudo em sistema integrado da Alexa, enfim, que coisa. Tira. Fake news, gente. Slane, ela acabou de entrar, mas ela acabou de sair também, né? Ela perguntou um negócio aqui sobre o produto 2, né, de análises químicas, que é algo que vocês também têm que ficar espertas, né? Porque tudo acontece ao mesmo tempo nessa vida maluca nossa. Produto 2 é até dia 1º de dezembro. Vocês já pegaram para fazer ele? São 4 laudos, né, que eu gostaria que vocês montassem. Vocês deram uma olhada? E esse que você está falando é do vídeo que tem que fazer seu? Não, não é vídeo, não. Falando do produto 2 de análises químicas. Deram uma olhada nele? Não, não tem não. Eu olhei superficialmente. Nem encostou, né? Gente, vocês estão aí? Tá desde o
A Narislane que estava com dúvida, porque ela me perguntou lá o que era para fazer com slide, com as questões. Cadê ela? Ela saiu. Acho que pode ser que ela esteja caindo. Vou compartilhar aqui Esse com vocês. subproduto é em cima da aula prática, professor? Não, é assim. Claro que na aula prática a gente viu bastante coisa dele. Mas como a gente já viu complexação, todo esse subproduto 2, você já tem condições de fazer, né? Porque a gente já viu a parte de precipitação e complexação. Ah, sim. São quatro questões, basicamente, que eu peço para vocês montarem um laudo, né? O próprio laudo tem um modelo também no AVA, não sei se vocês notaram lá, tá lá na parte do segundo bimestre. Depois eu compartilho aqui o laudo com vocês também, caso vocês não tenham visto ainda. Mas, basicamente, galera, é vocês resolverem essas questões, né? Em grupo, né? Então, o subproduto é em grupo, subproduto 2, que são questões relacionadas à análise química, né? A primeira aqui voltada para o método de Vollard, lembra que eu falei com vocês sobre ele, né? A determinação de quantidade de cloreto numa amostra de soro, utilizando o método de Vollard, ou seja, é conteúdo que a gente viu na prática. Uma amostra foi tratada com essa quantidade de nitrato de prata, deu a concentração, e o excesso foi titulado com essa quantidade de tiocianato, e ele deu a concentração também. Ele pede para calcular a quantidade em miligramas de cloreto por ml de soro, ou seja, pede a concentração, né, em miligramas por ml. Dessa forma, o que vocês precisam fazer? Resolver o problema, só que para deixar algo mais prático para vocês, que é o que vocês gostam tanto, vou parar o compartilhamento aqui e botar o laudo, né? Do laudo. Aqui. Existe um modelo de laudo analítico, né? Que vocês vão ter que preencher. Então, olha, vejam a ideia, né, do subproduto, né? Vocês precisam resolver aquele problema e preencher esse laudo como o laudo da equipe técnica de vocês, né? Então, basicamente, o que vocês devem fazer aqui? Ó? Objetivos. Falar o objetivo daquela análise, material a ser analisado, ou seja, qual é o analito, né? E aí eu já ajudo vocês, né? O cloreto. O material analisado não é o cloreto? Mas o cloreto é o analito. O material em si é o soro. Certo? Os procedimentos laboratoriais para fazer essa análise, e aí o que vocês precisam fazer aqui? Só lembrar da nossa prática e falar qual é o procedimento que deve ser feito. O resultado da análise, e aqui vocês colocam o quê? O cálculo. E os responsáveis pela análise são vocês. O parecer é de acordo com o que vocês acharam, né? Quantidade de cloreto na amostra, de acordo com o que vocês obtiveram. E aí fica muito aqui ao critério do que vocês sabem em relação à amostra. Por exemplo, uma amostra de soro, qual que seria o parecer para essa amostra? A quantidade de cloreto está correta ou incorreta? Aí isso vai exigir de vocês, né, uma pesquisa em relação à concentração, né, ideal de um soro fisiológico, certo? Isso vai valer para todas as outras análises. Ficou clara essa ideia, gente? Raquel perguntou um negócio aqui, ó. Onde podemos mandar o cálculo da última aula? Vai ter link no AVA? O cálculo da última aula vocês vão me entregar na próxima aula, né? Lembra que eu falei com vocês que eu estava avaliando lá na demonstração de competência a parte prática. O cálculo eu queria que vocês fizessem exatamente para vocês treinarem fazer aquele cálculo. E aí a gente viu que muita gente não conseguiu fazer. O que vocês precisam deduzir em relação a isso, né? Que vocês precisam saber fazer o cálculo. Tanto é que logo depois a gente fez uma prática de complexação que o cálculo era similar, né? Então o que vocês têm que fazer, gente? Treinar mais.
Porque numa demonstração de competência que vai ter no final do semestre, que é uma demonstração de competência que tem uma pontuação maior, né? Aquela lá na data, deixa eu olhar a data aqui. Aqui, ó. A demonstração de competência do dia 25 de novembro. É que tem uma pontuação maior, 15 pontos. Essas menores que a gente está tendo, elas valem 5 pontos, porque ela é uma avaliação menor. Essa maior, eu vou cobrar que vocês entreguem o cálculo. E aí, esse cálculo, obviamente, vocês vão precisar fazer na hora. Ok? Então, tentem treinar isso, né? Não, 25 de novembro. Não, Raquel, para de tumultuar, Raquel. Natal não. Vai ter ceia? Podemos ter uma ceia pré-natal, sem problema. Nossa, professor, você não tem vida social mesmo, hein? Vai passar com sua família. Não, gente, é Misericórdia. 25 de novembro. O que vocês Quer fazem passar isso? no salesiano também, não sabe? Por que vocês fazem isso comigo, cara? Qual é, professor? Vou fazer uma ceia. Sério. Plena sexta-noite. Estão fazendo isso comigo. Bem. Boa noite, Gustavo. Ingrid chegou também. Ficou claro, então, isso, Oi, gente? Oi, Carol. eu tô muito perdida, tô achando muito complicado esse negócio de reação de redução, de oxirredução, de complexação, de precipitação. Não tô sabendo, sabe, aplicar, não tô sabendo, sabe, como usar, o que, tá muito complicado. Não tô sabendo fazer, não tô sabendo fazer associações na minha mente, sabe? Com coisas assim do cotidiano, com exemplo. Eu acho que tá faltando muito isso. E esses Entendo. cálculos também, para mim, são muito complexos, sabe? Eu não tô muito perdida. Eu acho que é muito pouco tempo para aprender tudo isso, sei lá. Os Tô perdida. cálculos, eles exigem realmente que vocês treinem. Tem jeito. O cálculo, ele é treinado. Vocês precisam fazer os exercícios para conseguir, de fato, né, fazer o cálculo acontecer. Então, realmente, é difícil mesmo. Mas, em relação a como aplicar, né? Como é que eu vou aplicar precipitação? Como é que eu vou aplicar complexação? Isso aí a gente comentou um pouco nas aulas práticas, né? A gente pode recordar isso aqui também, tá? Vou compartilhar aqui uma tela. Acho que vai fazer um pouco de sentido para você, só um instantinho. Clay, deixa eu fazer uma pergunta boba aqui para você. Tem onde entrega essa atividade de análises clínicas, né? Análises químicas aplicadas. Atividade 2, essa é do dia 1º de dezembro, que você está o tempo todo falando, Análise né? química, né? Análise química. Isso. É Tem, né? Tem o link de entrega. Tá lá. Você Só que achou? achei. Só que esse laudo aí que você falou que a gente tem que fazer para falar, por exemplo, se eu fizer do cloreto, aí eu vou falar do cloreto, quanto que eu achei, não sei o quê. Onde é que está esse laudo? O laudo está no mesmo, na mesma aba. Vou te ajudar aqui. Deveria, mas vou te ajudar aqui. Partilhada de tela aqui com você. Para você. Cadê? Aqui. Ó. Itinerário, segundo bimestre, atividade avaliativa. Aqui tem 3 coisas, né? Uma é o link para envio, outra é o produto 2 e outra é o laudo. Ah, Tá tudo tá. aqui, Não, perdão. tá bom? Obrigada. Aí o modelo tá aqui, tá tudo aqui. Show? Tá. Tranquilo, obrigada. Carol, vou comentar rapidamente, tentar fazer uma revisão do que foi falado até agora a respeito das titulações, principalmente de precipitação e complexação, que foi o que a gente viu. A oxirredução, Carol, a gente não viu ainda, né? Então, tanto é que no produto 2 eu nem cobro ela, porque a gente não viu ainda ela, em termos práticos. E aí dá para tentar fazer uma relação talvez mais direta em relação ao que você está pensando, né? Como é que a gente aplica cada um deles, certo?
compartilhar uma tela aqui com vocês. A respeito disso. Dúvida da Carol. Mais relacionada à aplicação, né, das técnicas. Então, quando a gente pensa em volumetria de precipitação, foi o que eu falei, né, em termos práticos, nas nossas aulas práticas, a gente teve 2 aulas práticas de precipitação. Foi uma envolvendo o método de Vollard e outra envolvendo o método de Fajans, certo? E foi até a da última aula. E eu cheguei até a comentar no dia do método de Vollard que a volumetria de precipitação ela é uma volumetria que o que importa para ela é a formação do precipitado. Então, ela vai se basear numa reação que vai gerar um sólido, vai gerar um precipitado. Ok? Mais especificamente, se a gente for pensar quais são os reagentes utilizados nas volumetrias de precipitação, se destaca o íon prata, que é basicamente o reagente mais utilizado nas volumetrias de precipitação. Tanto é que a gente pode até chamar o método utilizando o íon prata de método argentimétrico, ou seja, é um método que mede a quantidade de íons prata que são gastos na titulação. E aí, Carol e demais, né, para quem está com dúvida ainda em relação a isso, né, quando a gente fala de precipitação, se a gente está falando que vai medir a quantidade de prata, na verdade, então, a gente vai medir também a quantidade daquela substância que vai reagir com a prata. Que substância é essa? Que espécie é essa? Aí pensa comigo, né? Se a prata tem carga positiva, o que vai reagir com a prata nessa reação, quase que obrigatoriamente, né, tem que ter qual carga? Negativa. Tá bom? E aí, claro que é muito difícil essa associação, né? Mas tentem associar isso, né? Se o método de precipitação, as volumetrias de precipitação são volumetrias que usam prata como reagente, eu quero reagir com alguém. Esse alguém que a prata vai reagir é alguém com carga negativa. E aí, quem tem carga negativa que eu posso medir quantidades? Aí vem exatamente os aletos, os cianetos e os tiocianatos. Aletos, a gente pode incluir aqui, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. E aí, como é aleto, então é com carga negativa, certo? Sim ou não? Todo mundo carga negativa aqui. F-, Cl-, Br- e I-. Ok? Fora também que tem aquela lista enorme, né, naquele conteúdo do livro, de sais que são insolúveis, que são solúveis, aí tem umas exceções. Isso, Carol, mas assim, Aí depois o que eu tô te direcionando aqui é pelo que a gente vai cobrar mais, né? Que são o que a gente está vendo na prática, que são os mais aplicáveis, né? Sacou? O que a gente viu na prática foi medidas de quê? De cloretos, em alguns casos até de brometos, iodeto. O tiocianato é um íon que a gente mediu. É por causa da UA, né? A UA tem questões lá que só vendo o livro que consegue, olhando lá no quais. A UA é mais genérica, né? A UA ela vai te cobrar um conteúdo mais extenso, sim. Mas como eu coloco ali no material complementar, coloco também o roteiro das práticas, esses são mais direcionados para o que a gente vai focar mais. Bom. Então, todos esses ânions aqui, ó, todos esses ânions com carga negativa que eu estou falando, eles vão reagir com a prata. Então, eu consigo medir a quantidade deles também? Consigo. É aquela ideia que a gente sempre fala, né? Falei lá no início. A ideia de titulação é uma reação química que acontece entre o reagente que está na bureta e a espécie que eu estou medindo dentro da Erlenmeyer. Os dois eles vão reagir entre si. Então, é isso que a gente vai fazer aqui.
na volumetria de precipitação. A gente vai botar a prata, geralmente, né, a prata como sendo o reagente conhecido, e o ânion, pode ser haleto, pode ser cianeto, pode ser tiocianato. Ânion com carga negativa é esse que vai reagir com a prata. Em geral, como a gente sabe, né, a precipitação ela precisa acontecer. Tanto é que, quando a gente fala de prata, a gente sempre fala a prata reagindo com esses ânions, cloretos, brometos e iodetos. Por quê? Porque são ânions que têm uma constante de solubilidade bem pequena, na casa aí de 10 a menos 13, 10 a menos 10, 10 a menos 16. O que essa constante de solubilidade fala para a gente, galera? Eu preciso de muito pouco para formar o sólido. Ou seja, assim que tem prata no meio, se eu faço uma titulação, né? Se eu faço uma titulação, exemplo, contendo prata na bureta, prata mais, né, Ag+, e no Erlenmeyer vai ter o quê? Vai ter o ânion. O ânion aqui pode ser cloreto, brometo, iodeto, aqui no exemplo, né, que eu estou falando. Assim que pinga uma gota de prata na solução, contendo o ânion, a reação entre eles ocorre. Ocorre para formar o quê? Para formar o sólido. Tanto é que a gente viu esse sólido formado, né? Lembra que a gente fez duas técnicas, né? A precipitação pelo método de Vollard e pelo método de Fajans, que foi o da última aula. O de Fajans, como está mais fresco, vou lembrar vocês. O que acontecia quando vocês pingavam o nitrato de prata na solução? Que tinha cloreto. Ocorria uma reação e formava aquele sólido branco. Aquele sólido branco era quem? Era o cloreto de prata. Então, por que a precipitação ela é uma reação que pode ser usada como volumetria? Porque, como o cloreto de prata precipita facilmente, se tem prata e tem cloreto, o cloreto de prata vai precipitar. Então, eu uso isso para medir a quantidade de cloreto. E aí eu posso fazer isso com brometo, Br-, o iodeto, I-, e assim por diante. Clay, uma pergunta meio boba, mas Nada é bobo. se separar esse cloreto de prata e ficar só a prata, é a prata que a gente conhece mesmo, o minério de joias? A prata metálica, você quer dizer, É, Carol? isso. Não. O íon Ag+, ele é um íon que está com carga positiva. Então, ele não é a prata metálica. Eu precisaria fazer um processo aqui chamado de oxirredução, né? Uma reação de oxirredução. Nesse caso aqui, uma oxidação. Eu precisaria oxidar a prata mais para prata zero, né? Ag0. Ou seja, Ag neutro. Essa prata mais ela teria que ganhar um elétron. É um processo que é uma reação que a gente chama de reação de oxirredução. Reações que envolvem transferências de elétrons. E aí resultaria na prata zero. E se pegar esse cloreto de prata, então reduzir, vira, então? Eu precisaria fazer alguns processos. Porque, como você está perguntando, cara, o cloreto de prata, os dois juntos formam o sólido, aquele sólido branco. Se eu pego aquele sólido branco e quero obter a prata dali, eu teria que fazer o processo de separar o cloreto da prata, aí vai gerar a prata mais, o Ag+, e aí eu teria que fazer o processo de, no caso aí, de redução, né? A redução seria a redução da prata adicionando um elétron a ela. Se ela que foi a reação que eu coloquei aqui do lado. Essa reação aqui. Se eu adiciono um elétron à prata, ela vai... É só você pensar aqui nas cargas, tá? Ag+ e um elétron menos. Elétron não é carga negativa? Se eu adiciono um elétron à prata, eu gero a prata neutra, a prata zero, que a gente chama de prata metálica. Essa prata metálica aqui, eu teria que juntar várias delas, né? Para gerar, sei lá, alguma coisa mais palpável, né? Que seria a prata mesmo que a gente conhece, a prata metálica. Pura, né? No caso.
Ficou clara essa ideia? Uhum. Que é o processo de produção da prata metálica. Geralmente, né, a gente não usa esse tipo de prática, por quê? Porque geralmente a gente pega a prata do minério, né? Minério lá de prata, para, a partir do minério, gerar as pratas metálicas e aí produzir os materiais à base de prata. Ficou claro? Por isso tem diferença, né? Quando eu falo íon prata, íon cloro, são as espécies carregadas, é diferente da gente pensar na substância neutra, né? No material neutro. E aí é outra coisa. Então, galera, de novo, né? Só repetindo. A argentometria, que é a titulação de precipitação utilizando prata. Que é o nitrato de prata que a gente usou. Né? É o reagente mais utilizado. Nitrato de prata, o AgNO3. Ele é utilizado para fazer as reações com quem? Para determinar a quantidade de quem? Haletos, aí mais especificamente cloreto, brometo e iodeto. Ânions semelhantes aos haletos, aí geralmente tiocianato, cianeto, óxido de ciano, mercaptanas, ácidos graxos, enfim, todo mundo que seja ânion. É muito importante vocês entenderem essa ideia. Talvez, Carol, eu acho que é isso que gera uma certa confusão. Quando a gente fala em precipitação, a gente está falando de medir ânion, medir quantidade de ânion. Ok? Ânion, aqueles caras com carga negativa. E aí o primeiro método que a gente chegou a comentar, mas não fizemos na prática, foi o método de Moore, que é o método de análise direta. E aí é importante vocês entenderem essa diferença. Né? A gente falou dessa diferença. Lá quando a gente falou sobre a volumetria ácido-base, que a gente fez uma análise indireta para medir a quantidade de ácido acetilsalicílico, não sei se vocês lembram. Em geral, as análises diretas, elas têm esse nome porque você está reagindo diretamente com o que você quer medir. E as análises indiretas, você titula o famoso excesso, né? Você titula o excesso de um determinado reagente. Então, se o Moore é uma análise direta, o que a gente tem que pensar aqui? Que a titulação vai ser feita diretamente para medir uma quantidade de ânion, certo? Então, eu sei que a gente às vezes quer complicar muito um problema, né? Mas quando você olhar, você vai fazer método de Moore. Na sua cabeça, automaticamente tem que vir o quê? Método de Moore é um método de análise por volumetria de precipitação. Se é precipitação, vai usar nitrato de prata. Se é método direto, o nitrato de prata vai onde? Na bureta. Não preciso nem ler o enunciado para saber isso. E vocês também devem ter essa correlação. Aí, claro, para saber quem é a espécie que vocês estão medindo, qual haleto vocês estão medindo, aí vocês vão ter que ler o enunciado. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. É um exercício bem bacana. Metformina é um antidiabético oral da classe das biguanidas. É um dos medicamentos de escolha no tratamento da diabetes mellitus tipo 2. Legal. Num controle de qualidade para esse medicamento, usualmente formulado como cloridrato, e aqui uma informação importantíssima, foi necessária a determinação de cloreto. Olha ele aí. Então já sabemos quem a gente vai medir. É o cloreto, é o Cl-. Então quem vai estar aqui embaixo no Alemanha? Cl-. Pelo método de Moore, utilizando 3 gramas de amostra. Então, muito cuidado, né? A amostra é a metformina. A metformina não é feita só de cloreto, né? Para quem não sabe ainda, a metformina é essa estrutura aqui embaixo. E aqui, na verdade, é o cloridrato. Quando a gente fala cloridrato, galera, quer dizer que tem na estrutura, né, da molécula, tem junto
o ácido clorídrico nela, HCl. Ok? Tudo bem até aí? Ficou claro até agora? Sim ou não? Sim. Aí o que ele fez? Dura na prova. Oi? Sim, dura só na prova quando tá sozinha. Não, tem que treinar, né? Se não treinar, realmente vai ficar difícil. Vamos entender aqui o que ele fez. Ele pegou 3 gramas da amostra, e aí, de novo, lembrando, a amostra é o medicamento, né? E dissolveu, transferindo isso para um balão de 250 ml. Então, vamos fazer um esquema aqui do lado. Um esqueminha bacana. Vou botar aqui do lado. Ele pegou 3 gramas da amostra. Colocou num balãozinho de 250 ml. Aqueles balãozinhos volumétricos, né? Vocês vão ver que esse procedimento, né, de dissolver a amostra é muito importante para o processo. E aí, a partir desse balão de 250 ml, que tem dentro dele 3 gramas de amostra, ele tirou alíquotas de 50 ml. Então, o que, na verdade, ele titulou foram essas alíquotas de 50 ml, certo? Ó, 50 ml ele colocou para titulação. Ok até aqui, gente? E o que ele fez? Ele adicionou ácido nítrico nessa alíquota e colocou a solução indicadora. Isso aí, galera, na verdade, somente um preparo dessa alíquota, né? Ele acidificou o meio com ácido nítrico e colocou 2 ml de indicador. Ou seja, essa acidificação de ácido nítrico e o indicador, eles não vão influenciar no nosso cálculo, tá? O que interessa para a gente é o quê? O quanto que foi gasto de nitrato de prata para a quantidade de cloreto na amostra. E aí ele fez o seguinte, ele falou que ele titulou com nitrato de prata, olha o nitrato de prata aqui de novo, 0,5 mol por litro. E ele deu um fator de correção aqui, só para ajudar a gente. Ó. Fator de correção gostoso, 0,99836. Então, ele deu a concentração do nitrato de prata, 0,5 mol por litro, e deu o fator de correção. E ele falou que ele gastou, em média, um volume de 30,80 ml. Até o ponto final da titulação. Isso aqui é muito importante, né? Sempre quando a gente faz titulação, a gente tem que chegar até o ponto final da titulação. Ou seja, um problema que envolve tanto, né, a parte de titulação de precipitação, quanto a ideia, né, de quantidade, de porcentagem de cloreto na amostra, que ele pergunta, calcule a porcentagem de cloreto presente na amostra deste medicamento. Ok? A princípio, vocês podem pensar, meu Deus, nossa, que problema difícil, nossa, muito difícil, professor, que doideira. Mas não, gente, a ideia de titulação sempre é a mesma, né? Os cálculos, né, que vocês tanto têm medo, como eu falei com vocês, eles sempre são os mesmos em relação a titulações pelo método direto, tá? O indireto que tem aquela etapa lá de excesso e tudo mais. Então, pensando num cálculo inicial aqui, como foi feita uma titulação que eu sei a concentração do nitrato de prata, ó, essa aqui é a concentração dele, eu sei o fator de correção, eu sei o volume, e aí o mais legal disso tudo, né? A reação que engloba o processo de titulação, qual que é? É prata mais reagindo com quem? Com Cl menos. Essa é a reação. Nossa, mas tem nitrato de prata,
tem metformina, que é uma molécula gigantesca aí, ó, gente, cheia de nitrogênio, vai ser difícil, professor. Não, gente, o que está acontecendo aqui no Erlenmeyer é essa reação aqui, ó. Essa que me interessa, né? Essa é a reação que está acontecendo ali. E se chegou no ponto final da titulação, é só a gente lembrar, né? Que ponto final deve ser aproximado para quê? Para ponto de equivalência. E aí entra exatamente nossas considerações sempre, né, no cálculo de titulação. Ponto de equivalência é o número de mol de um dos reagentes. Qual é o reagente que a gente usou? Não foi nitrato de prata? Tem que ser igual ao número de mol do outro reagente. O reagente que reagiu com nitrato de prata, que no caso foi o Cl-. Tudo bem? Ficou clara essa ideia? Dúvidas? Falem comigo, por favor. Não me deixem só. Eu sei que bate o desespero, mas não me deixem só. Aí veio o desespero. Machucando o coração. Gente, vocês estão me ouvindo? Tem alguém vivo aqui? Tem, eu. Paloma, obrigado, Paloma. Obrigado por me responder. Os demais acho que foram levados. Eu não fui levada, não. Eu tô aqui, é porque eu fiquei com vergonha de responder toda hora. Não tem vergonha. Não tem espaço para vergonha. Eu vou Vamos te lá, falar. então. Aqui, Oi, depois de ter um pode falar. engenheiro formado dentro de casa e o outro mais da metade do curso e a mãe não saber titular, é uma vergonha, filho. Não, não é vergonha, não. Absurdo. Vamos lembrar aqui, né? Eu tinha que ter dó das idosas, né, do grupo. Ó, tome nota aqui, ó. A gente sabe que número de mol é concentração vezes volume. Lembrando, né? Essa concentração aqui é a concentração real. Concentração real é a mesma coisa que concentração teórica vezes o fator de correção. Só lembrando, tá? Isso aqui é uma notinha aqui, ó. Nota que é importante a gente sempre lembrar. Então, número de mol do nitrato de prata. Eu sei quais informações do nitrato de prata. Eu sei a concentração teórica, que é 0,5. Eu sei o fator de correção e eu sei o volume médio. Então, vamos substituir lá. Ó. Número de mol do nitrato de prata é concentração teórica dele vezes o fator de correção vezes o volume médio dele. Isso tem que ser igual, galera, ao número de mol de cloreto. Eu sei alguma informação do cloreto? Não sei nada do cloreto, né? Esse volume aqui não é de cloreto puro, né? Só vou lembrar vocês, tá? 50 ml ali, galera. Só tem cloreto em 50 ml? Não, né? Muito obrigado. Não, 50 ml não é só cloreto. 50 ml é a metformina que foi dissolvida lá naquele balão de 250. Então tem um monte de coisa ali junto. Não é só de cloreto. Então, nessas situações, gente, não substituam nada no número de mol de quem você não sabe nada. Deixa como número de mol. Número de mol do cloreto, quietinho aqui. Por quê? Porque aí você vai descobrir ele. Exatamente ele você vai descobrir. A concentração teórica do nitrato de prata é 0,5 ou 0,500, né, como está lá, mol por litro, vezes o fator de correção, vou voltar aqui, ó, 0,99836. 0,99836 vezes o volume. O volume 30,80 ml. Volume médio, né? Só que como eu estou usando aqui mol por litro, transforma para litro, né? Então, quanto vai ser esse volume em litros? 0,03080, é isso? Isso. Litros. Ficou claro até aqui, gente?
Sim ou não? Sim. Obrigado, Paloma. Paloma sempre a voz no fim do túnel. O professor tem problema em sair da aula porque o estágio começa daqui a pouco. Aí fica a critério, Carol. Ou Carol não, Raquel, perdão. A aula está sendo gravada, então se quiser pegar depois, tá tranquilo. Eu também Voltando, tenho hein? estágio. Oi? Eu também tenho essa aula de estágio. Mas a aula de estágio é que horas? 7h30? 8 horas. Que Esperar horas? dar 8, então, 8 horas. É porque tem que participar de 2 aulas ao menos, entendeu? 2 reuniões. E eu não Ah, tá. participei. E vai começar agora, né? 8. Vou só terminar essa aqui e eu encerro. Mas depois, Carol, a gente troca mais ideia também em relação a. E aí, só adiantando para você, tá, Carol? A gente está falando de ânions aqui, né? Eu estou resolvendo o exercício de ânion, cloreto. Para complexação, Carol, é exatamente o oposto, né? A gente usa o que na complexação? Fazer só uma observação rápida aqui para Carol da gente. A gente usa para titular o EDTA. O EDTA é de carga negativa. Então, a gente mede o que no Erlenmeyer? A gente mede quantidade de metal, que é carga positiva. Então, é exatamente o oposto, tá vendo? É DTA negativo, metal, carga positiva. Então, se for fazer essa correlação para complexação, as volumetrias de complexação, que foram o que a gente viu na aula passada, a complexação, ela governa exatamente essa ideia aqui, ó. Medir quantidade de cátions, geralmente metálicos. E aí vai medir cálcio, vai medir magnésio, vai medir sódio, vai medir potássio, vai medir qualquer coisa que você pensar aí que é metal. Tá bom? Agora, bom. voltando para o nosso exercício para finalizar. Então, eu dei as concentrações, fator de correção e volume. Então, vamos fazer essa conta aí. Fizeram já? Ou eu sou obrigado a fazer? Fiz não, eu faço para você, peraí. Já estou Vou fazendo deixar- aqui, Pet. Tá Não vou tranquilo. deixar só a Paloma ganhar a estrelinha hoje, né? A Paloma já ganhou várias, já está respondendo direto. Ah, mas eu fiquei com. Eu também teve uma aula que eu respondi direto, né? Isso é verdade. Já fiz aqui. Isso aqui, gente, vai dar 0,0153747. Lembrando, né? Se eu estou calculando o número de mol, isso aqui vai ser em mol. Mol de quem, professor? Mol de cloreto. É o cloreto que reagiu com a prata, né? Então, isso aqui é o mol de cloreto. Agora, muito cuidado, né? Essa quantidade de cloreto, galera, é uma quantidade de cloreto em quantos ml de amostra? Repete a pergunta. Essa quantidade de cloreto que a gente achou é em quantos ml de amostra? Nos 2 50. ml. 50, né? Aí, ó. Em 50. Mas dos 50 não é misturado? Isso, mas a alíquota, eu tirei 50 de onde? De 250. Então, a quantidade de 50 ela é diferente da quantidade em 250. Concordam comigo? Concordo. Pensa comigo. Se eu tirei 50 de 250, o que eu medi em 50 não é igual a 250. Eu preciso fazer o quê? Uma proporcionalidade, né? Eu preciso fazer uma regra de 3 gostosa aqui agora, né? Essa quantidade aqui é em 50 ml da alíquota. Eu preciso transformar isso em quanto? Quanto vai ser isso em 250. Você sabe quanto que é isso em 250? Por quê, gente? Ele não está pedindo a porcentagem de cloreto presente na amostra. A amostra total está onde? Está aqui dentro. Certo? Está aqui dentro? 3 gramas a gente não colocou dentro desse balão? Por isso que é importante a gente entender o enunciado, né? O que o cara fez, né, para fazer essa análise.
Então, preciso saber qual é o número de mols de cloreto dentro de 250 ml, que é o balão. Porque esse número de mols, aí sim, é o mesmo que tem dentro das 3 gramas de amostra. Então, uma continha simples aqui, né? Uma regra de 3. Isso aqui vezes 250 dividido por 50. Esse nosso x aqui vai dar... Opa! X vai dar 0,0768. 74 mol. Aí sim, de cloreto. Tudo bem até aqui? Bem, tudo bem. Beleza. Agora vamos voltar lá para entender o que ele quer, né? Voltando, né, a ideia. Então já sei quanto tem 250 ml de amostra. Ou, perdão, de solução, que é a mesma quantidade que tem em 3 gramas, né? Só que ele quer essa resposta não é em mol, né? Só para facilitar a nossa vida, né? Ele quer em porcentagem. Ele quer em porcentagem. E essa porcentagem ele quer em relação ao medicamento. Então vamos entender, né? Ele pegou quanto de medicamento? 3 gramas do medicamento. Então ele quer uma porcentagem em relação ao medicamento. Se eu fizer uma conta de porcentagem usando mol, galera, não vai dar certo. Por quê? Eu vou tentar comparar mol com massa. Eu preciso comparar nessa porcentagem massa com massa. Tanto é que ele até deu aqui, ó, massa molar do cloreto, do cloro, perdão, para a gente utilizar, né? Transformar mol para massa. Massa molar. Exatamente. Então vamos fazer essa transformação antes, tá? Várias continhas legais, né? Ó, primeiro vamos fazer aqui do lado, ó, de mol para massa. Como é que faz essa conta? Massa em gramas. É só usar a massa molar. Então, o número de mol vai ser igual a massa dividido pela massa molar. Número de mols do cloreto, 0,076 0,076 874. 874. Isso tem que ser, isso é em mol, né? Isso tem que ser igual a massa do cloreto em gramas, que a gente não sabe, a gente quer dividido pela massa molar do cloro, 35,5 gramas por mol. Então, aqui é uma regra de 3 simples, né? Só multiplicar um pelo outro aqui, ó. Então, a massa em gramas do cloreto vai ser igual a quanto? 0,076874 vezes 35,5. Vai ser 2,729027. Isso? 2,729. Parafuso 729. Gramas. Essa é a massa de quê, gente? De cloreto, tá? Agora, olha a conta que a gente vai fazer agora. Essa é a massa de cloreto. Só que a gente quer a porcentagem no medicamento. A porcentagem. A porcentagem da massa pela massa da amostra. Isso aí é o quê, galera? Tá a massa em gramas do cloreto dividido pela massa em gramas da amostra. Isso vezes 100%. É simples a conta, né? Só jogar os valores agora. Porcentagem massa-massa. Massa do cloreto, 2,729 gramas. Dividido pela massa da amostra. Vamos voltar lá. Quanto que ele usou? 3 gramas. 0,909. Vezes 100%. Vai dar quanto essa massa, essa porcentagem?
0,909? Isso aí. Isso é a divisão, né? Mas depois você tem que multiplicar por 100%, vai dar aproximadamente 90% de cloreto dentro daquela amostra de cloridrato de metformina. Ou seja, né? Imagina, será que esse medicamento ele está dentro dos padrões? Ah, não, né? Porque tem que ter 500 miligramas de metformina. Não, na verdade aqui, ó, ele pegou 3 gramas de amostra. Só que o que a gente tem que imaginar? Essa amostra aqui, ó, cloridrato de metformina, ele não pode ter 90% de cloreto, né? Ele tem que ter muito mais do ativo, né? O cloreto aqui é só um contraíon, né, do medicamento, né? Então, o correto seria ter muito mais porcentagem da metformina, e a porcentagem de cloreto automaticamente seria menor, né? Então, dentro desse controle de qualidade aqui, a metformina analisada está fora dos padrões. Tem muito mais porcentagem de cloreto do que de metformina. E como é que a gente analisa isso, né? Analisando o cloreto. Por isso que a ideia, né, da gente pensar que volumetria de precipitação é para analisar ânion, qualquer ânion pode ser analisado. Até um ânion que na verdade nem é tão utilizado, né? O cloreto, ele não é o ativo da metformina. Se a gente voltar aqui rapidamente, né? Quem é o ativo da metformina aqui? É essa estrutura aqui, ó. Vou destacar em verde, ó. O ativo da metformina é essa aqui, ó. Cloridrato. O cloridrato é quando a gente adiciona ácido clorídrico a essa estrutura. Certo? Certo. Mas o ativo é esse em verde. O cloridrato, né, só para pegar um gancho da nossa matéria de fundamentos de química orgânica, né, de fisicoquímica. Sempre quando a gente tem um fármaco que tem funções básicas são aminas, né? Esse aqui tem uma amina aqui, ó, tem várias aminas, na verdade. Essas aminas, elas podem ser utilizadas como reagentes usando ácido clorídrico. Para quê? Para você formular o sal, né? Se a gente fosse olhar, de fato, essa estrutura, na verdade, ele é um sal, é o cloridrato de metformina. É um sal. A gente representa cloridratos dessa forma aqui, né? A estrutura da molécula vezes HCl. Mas a gente poderia, na verdade, escrever o quê? Apagar o HCl aqui, ó. Deixa eu apagar o HCl. A gente poderia escrever dessa forma. Esse nitrogênio aqui com o hidrogênio ligado, carga positiva nele, já que está fazendo uma ligação a mais, e Cl menos como ânion. Então, por isso que a gente chama isso de sal de cloridrato de metformina. Isso serve, galera, muito mais para você manipular de maneira mais eficaz esses medicamentos que contêm aminas, né? Funções aminas são funções orgânicas que se decompõem muito fácil, né? Então, em geral, são vendidas, né, como formulações farmacêuticas na forma de cloridratos. Cloridrato de metformina, cloridrato de outras coisas mais, né, que eu não lembro agora. Mas certamente vocês já ouviram falar bastante, né, de vários cloridratos aí sendo comercializados. Propanolol. Propanolol? Então, é porque tem algum tipo de função ali presente que dá para Não, você tô falando fazer. cloridrato. Se for, não lembro cloridrato, mais de outras coisas. Fez propanolol. Ah, beleza. Então, é a mesma ideia. Agora, voltando, né? Voltando para análises químicas. Entenderam a ideia do processo, né? De resolver o problema, né? Envolvendo conta. De novo, né? A conta, gente, ela tem uma certa dificuldade até você aprender a fazer o passo a passo, né? O passo a passo sempre vai ser, galera, primeiro fazer ponto de equivalência. Depois do ponto de equivalência, quando você acha, geralmente, você acha no ponto de equivalência a quantidade de mols de alguma coisa que você está medindo, no caso que é o cloridrato, você provavelmente vai ter que fazer uma transformação de mol para alguma coisa. Nesse caso aqui nosso, ó, foi mol para massa.
mas pode ser mol para quantidade de volume, pode ser mol para concentração, enfim. E provavelmente vai ter uma pergunta lá, que vai ser a terceira continha que você vai fazer, envolvendo algum tipo de teor, né? No caso aqui foi teor massa-massa, foi porcentagem massa-massa. Mas pode ser, calcule a concentração em gramas por ml, calcule o teor em volume, enfim, alguma dessas contas vai aparecer. Ou seja, é um passo a passo que se repete. Qual que é a diferença dessa análise, que é direta, para uma análise indireta, né? Que é o tal do método de Wohler, chamado de retrotitulação ou titulação indireta. É você fazer o cálculo do excesso, né? A gente até comentou isso na aula prática. E aí, obviamente, não dá tempo da gente fazer agora, mas a gente comentou sobre isso. Nesse material complementar, aqui eu vou só passar rapidamente para chegar no exemplo, tem um exercício, né? Tentem fazer esse exercício olhando também o que a gente fez de cálculo em aula prática, que é o cálculo da sacarina, né? Ele pega uma amostra de sacarina, trata ela, ó, e aí a diferença do indireto para o direto, né? Ele trata ela com uma quantidade alta, bem grande, de nitrato de prata primeiro, e após isso, ele titula com outro reagente, que no caso aqui é o tiocianato. Foi exatamente, né, esse propósito que a gente fez na aula prática de Wohler, que foi fazer uma reação antes e vai titular o excesso de prata que sobra, no caso aqui com tiocianato. E aí faz o cálculo para a quantidade de sacarina que ele pede. Esse aí vou deixar para casa para vocês fazerem. Beleza, pessoal? Beleza. Ok. Só lembrando, tá? Só vou passar aqui mais um pouco. Só lembrando que o método de Fajans, ele é um método que a gente usou na aula passada, ele é um método direto também, né? Ele se assemelha àquele cálculo que eu fiz agora há pouco para vocês do método de Mohr. Lembra que a gente fez que ficou rosinha, solução e tudo mais? O método de Fajans tem até um exercício dele aqui, ó, no final, lá no material complementar que eu coloquei para vocês lá. É um método direto. Então, aqui ele fala de medir a quantidade de cloreto de sódio em uma determinada solução, ele mede cloreto novamente e usa aí os volumes médios para atingir o ponto final. Então, esse cálculo aqui, por exemplo, esse exercício, é um exercício que vocês podem treinar usando a base de cálculo que a gente acabou de fazer lá para o método de Mohr. Agora eu tô falando sério assim com você. Eu fico muito preocupada, Eclaí, porque eu consigo pegar o que você fala, mas na hora de botar no papel não sai. Aí Com eu sei que você certeza. fala que tem que treinar, mas eu não consigo treinar sozinha. O treinar sozinho, Patrícia, é pelo menos pegar os exercícios já resolvidos, né? A partir de um exercício resolvido, você dá uma olhada em algum que você tem que fazer, né? Algum tipo de exercício. Tem vários exercícios aí desses materiais complementares que eu coloquei, que são exercícios que dá para você fazer. E a gente fez na prática alguns. Os da prática eu resolvi no quadro. Aí pega essa ideia do resolvido e olha o que você tem que fazer, de fato, né? Que são os da lista. Eu vou botar a lista de estudo dirigido da matéria de fundamentos de química orgânica, mas vou botar uma dessa aqui também. Claro que o produto 2 já é uma lista de exercícios, né? Aquele produto 2 ali, aquelas questões ali do produto 2, elas provavelmente vão cair naquele estilo para a prova. Mas eu, mesmo assim, eu vou botar uma lista de exercício, ou algumas, né, listas de exercícios para análise química também, para vocês terem mais coisas para resolver. Aí é questão de tempo, né? Questão de separar eu vou pedir tempo. meus ajudantes para me ajudar a treinar aqui. Porque meu filho fala, é só titular que você quer aprender? Eu falo, só titular, como se fosse beber água, né? Eu falo, então tá bom. Tá bom? Tá bom. Beleza, então, gente. Eu vou... Aqui você não colocou a nota daquela prova que eu fiz, não, né? Não, ainda não. Botei ainda não.